Olá, meninos, turma do 7º ano, tudo bem? Minha turma preferida, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com a nossa aula online, não é? E hoje nós vamos fazer uma revisãozinha pequena, curta, sobre a matéria da prova, tá bom? Vocês estão mais que preparados, nós já estudamos muito sobre esse assunto. E olha só, dentro dos textos da produção textual, nós temos os tipos textuais e os gêneros textuais. Então, eu sugiro que você, para assistir essa aula de revisão, pegue o seu caderno, tudo aquilo que eu passei no quadro para vocês, pegue o livro na página 23, e aí você vai me ouvindo e acompanhando aí a matéria, tá bom? Assim vai ser mais produtiva a sua aula, a sua revisão, ok? Dentro dos tipos textuais, quais são, aliás, os tipos textuais? Lembra? Para aqui a aula um pouquinho e pensa, e tenta responder. Quais são os tipos textuais? São dissertativo, narrativo, injuntivo e descritivo. São 4, certo? Muito bem. Esses são os tipos textuais, mas nós temos também os gêneros textuais. Quais são os gêneros textuais? São inúmeros, são ilimitados. E essa é uma grande diferença entre os tipos textuais e os gêneros. Os tipos são limitados, são 4, que foram os que nós estudamos. E os gêneros são ilimitados. Então eu posso pensar, quais são os gêneros? Para aí a sua aula e fala aí alguns gêneros que você se lembra que nós falamos. Vamos lá? Conto, carta, e-mail, receita, manual de instrução, crônica, artigo de opinião, crônica argumentativa, dissertativo argumentativo, e aí são ilimitados os gêneros textuais. Tudo bem até aqui? Bom, dentro dos tipos textuais, nós focamos as nossas aulas todas no tipo textual narrativo, ok? E aí nós trabalhamos os elementos da narrativa e os elementos do enredo, ok? Isso está bem estabelecido aí, tanto no seu caderno quanto no livro. Então vamos revisar? Olha, os elementos da narrativa são enredo, personagens, tempo, espaço, narrador. Tudo bem? O narrador, nós temos 2 tipos principais, que é o que o livro traz, né? Que nós vimos. O narrador observador e o narrador personagem. Quais são? Como que eu descubro que tipo de narrador que é? Eu vou nos verbos. Se o verbo está em primeira pessoa, não é? Estávamos na feira, estávamos na floresta, eu estava. Então, primeira pessoa do plural ou do singular. Então, o narrador participa da história, tá bem? Então, é narrador personagem. Se os verbos estão em terceira pessoa, eles, ele ou eles, então é o narrador observador, ele está de fora do texto. Nós temos aí também os personagens. Quais são os tipos de personagem? Nós temos os personagens, os protagonistas, os antagonistas e os secundários. E aí você tem aí no seu caderno o que significa cada uma dessas coisas. Vai lá e dá uma revisada. Tudo bem? Tempo. Tempo é de manhã, à tarde, à noite, no século passado. Foi naquele tempo, há muito tempo atrás. Então, mostra a temporalidade na história. Espaço, o lugar em que está ocorrendo. Então, essas 5 coisas que eu disse são os elementos da narrativa. Mas aí, nós temos também a divisão dos elementos do enredo, tá? São coisas diferentes. Então, muita atenção para você não confundir. Elementos da narrativa: enredo, personagem, tempo, espaço, narrador.
Tudo bem? Agora, dentro dos elementos da narrativa, nós temos o enredo. E dentro do enredo, nós temos os elementos do enredo. Ou seja, o que é o enredo? É o resumo da história. É toda a história, não é? Se você disser, o enredo do conto do conto de fadas da Cinderela. Acontece isso, aquilo. Esse é o enredo, tá? Esse enredo, para ele ficar bem feito, bem estruturado, ele precisa de alguns elementos específicos, tá? Que são 1, 2, 3, 4, 5 também. Como que se começa um enredo? Como eu começo a fazer uma história narrativa? Situação inicial, conflito, desenvolvimento do conflito, clímax, desfecho, ok? Então vamos voltar aqui? Elementos da narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço, narrador. Agora, elementos do enredo: situação inicial, conflito, desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho. Quais são? Vamos nos lembrar dos detalhes desses elementos do enredo. Bom, situação inicial é o início da sua história, é o primeiro parágrafo, é quando você estabelece o cenário da história. Então, você vai apresentar ali na situação inicial os personagens da história, o local onde vai ocorrer, está ocorrendo essa história, o tempo, foi ontem, é hoje, foi a semana passada, foi há muito tempo atrás, tá? Situação inicial. Depois da situação inicial, vem o conflito. O que é o conflito? O conflito é o problema. É uma situação que tira a harmonia da situação inicial. Tava tudo bem, mas acontece algo. Aparece um problema na história. Esse é o conflito. Aí nós precisamos desenvolver esse conflito e vem o clímax, que é quando você surpreende o leitor, quando você gera no leitor aquela surpresa no texto. O leitor está esperando algo e você faz outra coisa na história. E acontece outra coisa. É o clímax, é o ponto alto. Então você vai, se eu pedir isso, por exemplo, vamos supor que na prova eu coloque um texto e peça para você encontrar o clímax. Então você vai ler a história e vai ver aonde o texto chega na maior tensão, no ponto alto do texto, que, bum, acontece algo e o conflito é resolvido. Resolve-se os problemas do conflito. E aí partimos para o desfecho, que é o final da história, é o fechamento da história. E eles viveram felizes para sempre. E o bandido foi preso. Esse é o desfecho da história, tá bem? Então, foi isso que nós estudamos durante esse período, não é? E é isso que vai cair na sua prova. Então, volte lá no seu caderno, volte no livro, estude, leia, pegue um texto do seu livro e analise o clímax. Nós fizemos isso já, né? Naquele texto da Dona Custódia. Então, volta lá, dá uma olhadinha no texto da Dona Custódia, vê onde aconteceu o clímax, o conflito, tá bem? E eu tenho certeza que você vai sair muito bem. A prova tá fácil, tá tranquila, basta você estudar, tá bem? Fiquem com Deus, um abraço, boa prova, faça com muito cuidado, com muita atenção, leia com cuidado o que está perguntando, tá? Principalmente, tome cuidado com os enunciados, com o que está perguntando, para que você não erre e feche a prova. E eu vou dar balinha para todo mundo que fechar a prova, tá bom? Beijinho, tchau!